Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra. Nós vamos para a última parte do trabalho com sistemas de equações. A gente viu os dois métodos, eu vou refazê-los hoje com muita calma, muita tranquilidade. Nós vimos as soluções, nós vimos a representação gráfica, então hoje a gente vai fazer uma retomada de tudo isso, certo? Junto com a gente, para poder acompanhar a interação no chat, como toda quarta-feira, o professor Osmar. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Sempre um prazer estar aqui com o pessoal do 8º ano e com você, moderando essa aula, né? Vou acompanhar as interações que vocês fazem, os comentários sempre pertinentes, tá? A aula. E vou transmitir as dúvidas, as perguntas, as respostas aí para a professora Alessandra. Coloca seu nome, coloca a escola que você estuda, o município de onde você conversa com a gente, que é sempre importante. É isso aí. E vocês sabem que eu tinha começado já falando sobre o método da adição. O professor Osmar, ele falou sobre o método da substituição e sobre o SPI. Eu falei da adição e o SPD. E ontem nós vimos o SI, que é o sistema impossível, e é isso que eu vou retomar tudo hoje. Mas, reforçando a habilidade que vai aparecer para vocês e para os professores, essa é a última parte do trabalho da habilidade EF08MA08, que é resolver e elaborar situações problema que possam ser representadas por sistemas de equações de primeiro grau, com duas incógnitas e interpretá-las, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. E o objeto de conhecimento é o sistema de equações de primeiro grau, resolução algébrica, que são os métodos da adição e substituição, e a representação no plano cartesiano, que foi a interpretação do gráfico ou da representação para compreender se o sistema é SPD, SPI ou se ele é SI. Então, o que a gente vai começar retomando? O método da adição. Vocês podem perceber que hoje, diferente de ontem, eu não estou com a tela aqui. Por quê? Vou mostrar para vocês a tela e aí esse é o momento de retomada mesmo. Eu vou resolver o passo a passo desde o começo aqui com vocês. Então, bastante atenção, porque eu vou com bastante calma. O que vai aparecer, então, na tela para vocês? Como que foi feito e como que foi resolvido aquele problema, na verdade, não é nem o da idade, lembra? Olha na tela de vocês. Nós temos dois números, era esse o problema, que somados são 10 e subtraídos são 2. Então, a gente sabe que o problema não forneceu valores numéricos, a não ser o resultado da soma e da subtração. Então, qual que é a nossa missão? Achar o valor das incógnitas x e y, que está aí na tela de vocês do lado esquerdo. O que a gente faz primeiro? A gente escreve algebricamente o que o problema está apresentando. A ideia, pelo método da adição, que é o que nós vamos resolver primeiro, é chegar na solução 6 e 4. Então, eu vou fazer aqui o passo a passo com vocês. Sei que vocês tiveram tempo de fazer o print da tela, correto? Então, nós vamos fazer o passo a passo. O que o problema diz? Primeiro, vamos pensar no seguinte. Ele quer que eu encontre dois valores numéricos. Vou chamar esses valores de um de x e o outro de y. São eles que eu quero calcular, correto? Vou traduzir. O termo tradução talvez não fosse o mais coerente, mas não deixa de ser uma forma de tradução. Vou traduzir o que o problema nos propõe para a linguagem algébrica. Então, o que o problema nos propõe?
que se eu somar esses dois números, quais números? O número x e o número y. Então, se eu somar esses dois números, tem que dar quanto? Tem que dar 10. Certo? Apresente dois números que somados são 10. E o que ele também diz? Que se eu subtrair esses dois números, os números x e y, esse resultado tem que ser 2. Então, eu escrevi na forma algébrica o que o problema nos trouxe. Caí em qual situação? Eu tenho duas equações, uma que representa a adição e uma que representa a subtração, cada uma delas com duas incógnitas, x e y. Como que eu vou resolver isso? Sistema. Lembra qual é o símbolo do sistema? Vou até mudar a cor aqui. Ops, eu já ia apagar. Ó, a professora fazendo caquinha. Né? Que é bem a minha cara um treco desse. Qual que é o símbolo mesmo do sistema? Estou aqui. Aí a pessoa clica no vermelho e sai o preto. Mas vamos lá. Essa sou eu sofrendo com a louça. Mas dá para perceber, correto? O nosso símbolo do sistema. Tudo bem até aqui? Acho que até aqui tranquilo, né, Osmar? Tranquilo, Alessandra. Né, que daí, por enquanto, a gente não fez cálculo nem nada. A gente só fez a tradução. Né? Não deixa de ser uma tradução, correto? Mas é importante demais essa compreensão, essa leitura do sistema, né? Exato, bacana. De compreender o que o exercício pede, o problema pede, ou a situação pede é ótimo, pede, e escrevê-la na forma matemática para a gente conseguir resolver. Sim, é verdade. Correto? Método da adição. Primeira coisa que eu tenho que observar para eu somar. O que eu vou olhar? Ou o x ou o y. Olhando as duas equações. Correto? Tem alguma delas que, em uma equação, ele é positivo e na outra ele é negativo? Por que isso? Quanto que é 2 positivo menos 2? Valores iguais, operações distintas, né? Sinais diferentes, é 0. 2 menos 2, 0. A letra, que é incógnita, ela não está representando um número? Sim. Se eu tenho um número, por exemplo, y, o valor numérico dele tem que ser o mesmo para as duas equações. E já estou mostrando o y de propósito. Por quê? Na primeira equação o y é positivo, na segunda ele é negativo, que é o que eu quero. Por que eu quero isso? Se eu somar, vou até mudar de lado para tentar não ficar na frente e ficar mais fácil e de frente para vocês. Se eu somar essas duas equações, o que vai acontecer quando eu faço essa soma? Eu tenho 1x mais 1x, eu ficarei com 2x. Até aqui tudo bem. Por que eu preciso dessas incógnitas iguais com sinais diferentes? Porque y menos y é 0. Então, esse é o objetivo quando eu vou fazer a soma. Por quê? Se eu não zerar pelo menos um deles, eu não vou conseguir achar o valor do outro, que é essa a ideia. Correto? Como ele zerou, eu não preciso representá-lo aqui. Combinado? Então, vou somar os valores constantes após a igualdade. 10 mais 2, 12. Tranquilo para todo mundo, certo? Agora, observa que eu caí numa equação de primeiro grau. Vou até colocar mais juntinho aqui, ó. 2x igual a 12. Qual que é meu objetivo aqui? Eu consigo achar o valor de x? Consigo. Se eu isolar o x, lembra a ideia do equilíbrio, mas também lembra que ontem a gente comentou de um modo um pouquinho mais prático para isso. Vou pelo modo prático, combinado? Isolei o x, mantenho o 12, que é o que está do outro lado da igualdade,
E lembra que no nosso equilíbrio, qual que era a ideia? Para esse 2 não aparecer aqui junto com x, eu teria que dividir por 2 pelos dois lados. Os dois lados, correto? 2 dividido por 2, a gente sabe que é 1. Então, a ideia é colocar o 2 aqui, o 12 dividido por 2. Agora, eu consigo achar o valor de x. Por quê? 12 dividido por 2 é 6. Achei o primeiro valor que a gente precisa, que é o x. Agora fica fácil para eu encontrar o valor de y. Por que isso? E aí eu também não sou boba nem nada. Prestem atenção nas dicas. Para eu achar o valor de y, vou até colocar as duas equações aqui de novo. X mais y igual a 10 e x menos y igual a 2, correto? São essas duas equações do nosso sistema. Para eu achar o valor de y, o que eu vou ter que fazer? Eu achei o valor de x, eu tenho que substituir esse valor de x ou na primeira ou na segunda equação. Só que eu já sei em qual que eu vou substituir. E tem um motivo. Eu vou substituir nessa daqui, ó, x mais y igual a 10. Por quê? Porque eu quero o valor de y. Eu não quero o valor de menos y. Então, no meu caso, é proposital. Mas, se eu escolhesse x menos y igual a 2, o resultado tinha que ser o mesmo. Legal. O que eu vou fazer? Então, eu tenho lá o x mais y igual a 10. Eu sei o valor de x, certo? Que eu vou ficar frisando isso a todo momento. Então, no lugar de x, eu coloco 6. 6 mais y igual a 10. Agora eu consigo achar o valor de y, correto? Y isolando, aqui eu teria que fazer 6 menos 6, que é 0, essa é a ideia. Só que se eu fizer a subtração de um lado, eu também tenho que fazer a subtração do outro. Y, então, meu y saiu estranho, mas vai ficar assim. 10 menos 6, 4. Legal. O que eu consegui fazer? Que é a nossa solução. Eu achei... Ops, aí agora eu vou ter que apagar, porque eu já não sei fazer esse trem estranho, como diria eu mesma, né? A chave. O que eu achei? Qual é a solução? O valor de x, que é o 6... E o valor de y, que é o 4. E aí tem gente que fala, mas, Alessandra, se você for colocar depois no plano cartesiano, não tem que estar entre parênteses? Quando eu represento o par ordenado, sim. O par ordenado que eu coloco lá no meu plano cartesiano para o gráfico é entre parênteses, correto? Por que aqui eu coloquei chaves? Porque eu apenas estou indicando uma solução. Combinado? Acho que deu para fazer o passo a passo e relembrar o método da adição, né, Osmar? É verdade, Alessandra. Bem minucioso. Exercício bem... a gente já trabalhou eles, você, inclusive, trabalhou esse exercício essa semana. E, assim, é paciência mesmo para resolver esse sistema e vocês vão perceber que é um método bastante comum e bastante importante mesmo. Exato. E nós vamos utilizar o quê? A mesma situação, ou o mesmo problema, que vai aparecer até na tela para vocês fazerem o print, que também é o tempo de eu limpar essa lousa. Mostra a tela, diretor, o retomando que está ali agora disponível. Esse mesmo. Por quê? Observem que o problema é exatamente o mesmo. O que mudou? Eu fiz pelo método da adição, e agora nós vamos utilizar o método da substituição. Duas formas diferentes de resolver o mesmo problema, chegando à mesma solução. Alessandra, qual é o método que eu vou utilizar? Temos duas situações. Ou
no enunciado pode pedir para você resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Se no enunciado não disser nada, só pede para você resolver o sistema, e aí você vai resolver pelo método que você melhor se identificar. Combinado? Então, a situação é a mesma. 2 números, que eu não sei quais são, na verdade a gente até já sabe porque a gente já calculou, x e y, que somados, esses 2 números é 10, e subtraídos é 2, correto? Essas 2 equações que a gente escreveu aqui, vou até colocar, eu gosto desse roxinho, vamos ver se ele vai sair. Vou escrever na forma de sistema. Olha que eu coloquei o símbolo do sistema. Só que agora eu não vou mais somar. Agora eu vou utilizar o método da substituição. Também propositalmente, que eu não sou boba nem nada. Qual que é a primeira equação que eu vou usar como base? Essa daqui, ó. X menos y igual a 2. Por quê? Para eu usar no método da substituição, primeira coisa que eu tenho que fazer, siga uma ideia, né, meio prática, é isolar o x. Deixar ele sozinho de um lado da igualdade. Vocês vão reparar que depois, na tela de vocês, quando vocês fizeram o print, a gente fez toda aquela ideia do equilíbrio, quando tira de um lado, quando tira do outro. A mesma coisa que faz de um lado, faz do outro da igualdade. Mas aqui eu vou um pouco aqui no método prático, correto? Para eu isolar o x, eu tenho que somar y dos 2 lados. Por quê? Y menos y, 0. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu também tenho que somar y do outro lado. Entenderam por que eu peguei a segunda equação? Porque quando eu isolo x, o y, que ele era negativo, ó, eu passo a fazer uma adição com ele. Então, quando a gente vai fazer a resolução, trabalhar com a adição é sempre mais tranquilo. Correto? Pelo menos para mim, vamos deixar isso daí bem claro, que são as opções que vocês têm, mas o resultado tem que ser o mesmo. O que eu sei agora? Que x, ele tem esse valor aqui, ó. 2 mais y. É um valor numérico? Não, mas não deixa de representar um valor. Por quê? Y tem um valor numérico. A gente só está procurando esse valor. O que eu vou fazer? Ainda trabalhando com a ideia da adição, eu vou pegar a primeira equação. X, vou até mudar de lado, mais y igual a 10. Vou trabalhar com essa equação. Eu já sei um valor, mesmo que não seja numérico do x, eu sei. Quando a gente isola aqui. Então, eu posso colocar no lugar do x 2 mais y? Posso. Substituir? Só que eu tenho esse mais y aqui também, não tenho? Mais y. Tudo isso é igual a 10. Observem que eu não tenho mais 2 incógnitas. Agora eu só tenho uma, ó, que é o y. Ficou mais tranquilo, porque vai cair numa equação de primeiro grau. Então, na verdade, o que eu terei aqui? 2 mais y mais o segundo y, igual a 10. O 2 não tem parte literal, lembra? Que a gente conversou sobre isso? Então, eu não posso fazer nada com ele por enquanto. Certo? 1y mais 1y são 2y. Igual a 10. Qual que é a ideia? Achar o valor de y. Correto? É essa a nossa missão, vamos colocar dessa forma. Então, primeira coisa que tem que
na forma gentil de dizer, sumir daqui. Primeira coisa que tem que sumir é esse 2, onde eu vou ficar só com o 2y. Para esse 2 sumir, lembra do equilíbrio? Eu teria que subtrair 2. Por quê? 2 menos 2 é 0. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Por isso que tenho 10 menos 2. Continuo com 2y igual 10 tira 2, 8. Legal. É o valor de y? Não. Esse é o valor do dobro do y. Correto? Eu ainda tenho que achar o valor de y. A gente já sabe que o y é igual a 8. Mas tem esse 2 aqui, ó, correto? Tudo que eu faço de um lado, porque 2 dividido por 2 é 1, eu farei do outro. Então, y igual a 8 dividido por 2, y igual a 4. Tudo bem até aqui? Observem que no método da adição, nós encontramos primeiro o x. Pelo da substituição, a forma como eu estou montando, nós encontramos primeiro o y. Só que o resultado é o mesmo. O que eu vou fazer agora? Achar o valor de x. Olha como eu também não sou boba nem nada. Eu tenho y, não tenho? Observa aqui. E a gente falou sobre isso ontem. Se eu isolei o x para a substituição da forma correta, isso vai me ajudar agora a achar esse valor de x. Por quê? Deixa eu tirar esse monte de risco que eu coloquei aqui. Depois eu coloco o x ali de novo, que eu já apaguei ele também. Né? Porque eu começo a fazer a coisa e eu faço direitinho. Só que não. Se eu isolei o x corretamente, lembra que a gente conversou ontem? Se eu substituir o valor de y, eu vou achar o valor correto do x. Então, eu vou voltar aqui, ó, nessa equação. Então, x igual a 2 mais, y. Ó, quanto que é o valor de y que a gente encontrou? 4. Então, no lugar de y, eu coloco 4. X igual 2 mais 4, 6. A gente tem novamente a solução. Onde x... Ops, vocês perceberam que esse negócio nunca dá certo aqui, né? Eu sempre faço errado. Mas tudo bem. X igual a 6 e y igual a... Ó, A, que quase não sai. 4. Método da substituição. Vou colocar de novo na tela para vocês o método da adição. Joga para eles, diretor. Solução 6 e 4 na adição. Substituição, solução 6 e 4. Ou seja, Osmar, independente do método, se eu fizer corretamente, o resultado tem que ser? O mesmo, naturalmente. Né? Então, às vezes, escolhas, mas assim, é bom praticar os dois. Né? Em algumas situações, e aí o estudante tem a percepção. Tem que ter o bom senso de fazer a escolha correta, naturalmente, aquilo que dá, entre aspas, aí, menos trabalho e chega no resultado correto. Né? Exato. Mas isso aí é experiência, prática, né? O refazer os exercícios, você vai adquirindo essa perspicácia, vamos dizer assim. Exatamente. Então, nós fizemos a revisão dos métodos. Perceberam o que eu fiz? Devagar, sim, passo a passo cada um, dando algumas dicas, frisando algumas coisas importantes. Cada sistema ele pode ter um tipo de solução. Lembra que a gente conversou sobre isso? Vou apresentar para vocês os tipos de solução, inclusive como a gente pode enxergar essa solução geometricamente. Vai aparecer na tela para vocês o SPD, sistema possível e determinado. Ou seja, quando que um sistema ele é possível e determinado? Quando, assim como eu fiz nos dois métodos, eu tenho uma solução. Uma única solução. Ou seja, um único valor para x e um único valor para y que atende a minha equação. Geometricamente, lembra que a gente conversou? Exatamente o ponto em que as duas retas se cruzam.
SPI, sistema possível e indeterminado. É quando acontece, por exemplo, que o professor Osmar fez com vocês, o y, 0y igual a 0. Isso. Né? As duas retas na representação geométrica, elas ocupam exatamente a mesma posição. Então, eu resolvo. Essas são chamadas de coincidentes, né? Exatamente, coincidentes. É verdade. Então, eu consigo até resolver? Consigo. Sim. Mas quantas respostas eu tenho possíveis para isso? Pois é. Indeterminadas. Por isso que ele é possível e indeterminado, correto? Correto, mas ele tem solução, né? Exato. E a última que a gente viu é o SI, que a gente conversou sobre ele ontem. Sistema impossível, onde eu não tenho a igualdade. Na verdade, eu tenho uma desigualdade, que ontem a gente chegou a resolver. 0 é diferente de 2. Ou seja, zerei o x, zerei o y e não tenho como encontrar essa solução. Observem que as duas retas elas são paralelas na representação gráfica. Elas não se cruzam. Volta para eles, diretor, por gentileza. Isso. Ó, as duas retas, a vermelha e a azul, elas não se cruzam. Elas são paralelas. E lembra que a gente precisa do cruzamento entre elas para poder encontrar a solução? Por isso que ele é um sistema impossível. Acho que a gente conseguiu rever, Sim. Até porque, ó, olha o tempo que a gente tem de aula, então foi uma revisão bem detalhada. Acho que deu certo, Osmar? Sim, eu acredito que sim, Alessandra. Essa questão aí da gente, né, trabalhar com calma, com paciência, mostrar, né, é até um pedido deles aí, né? Professor, não adianta correr, Exato. vai com calma, tal. Então a gente está atento a esse tipo de situação de comentário da parte de vocês, tá bom? Exato. Então vamos exercitar. Esse exercício, ele está no caderno do aluno, no volume 3. Quem ainda não recebeu, não se preocupe, vocês irão receber. Ele está lá na página 70. Olha a atividade. 2 amigas foram a uma floricultura comprar vasos de flores. Mariana comprou 4 vasos de rosas e 6 de violetas, gastando um total de R$ 104. Sua amiga Ana também realizou a compra de 5 vasos de rosas e 3 de violetas, num total de R$ 89,50. O que vocês vão ter que fazer? Analisar o problema e escrever uma equação que represente o gasto da Mariana e outra que represente o gasto da Ana. Não quero o valor do preço, não quero nada, eu quero as equações. A equação que representa o gasto da Mariana e a equação que representa o gasto da Ana. Osmar, eu acho que uns 3 minutos para poder fazer essa interpretação e a escrita da equação, né? Eu acho que é legal. Leiam com bastante atenção, tá? E escrevam as equações aí pertinentes a Mariana e a Ana. Exatamente. 3 minutos para vocês indicarem quais são as 2 equações.
Alessandra, retornamos aqui com as interações dos nossos alunos, participação dos nossos professores também, professor João Batista, lá da Escola Estadual José dos Santos Aspásia, aqui da capital. Obrigado, João. Acompanhando a aula e mandando as respostas também, Yasmin Vitória, lá da Escola Tolentino Miraglia, lá de Jaú. A Letícia, lá da Escola Urias Braga, de Araraquara. O Samuel, lá de Mira Estrela, tá? Lá da região de Fernandópolis. Obrigado, Samuel, mandando a resposta. Lauriane também, lá de Santa Albertina. Pessoal lá de cima do mapa participando bastante. Obrigado, vocês são importantes demais. Tá? As respostas aqui, algumas dúvidas, Alessandra, mas de maneira geral vou pegar aqui algumas respostas corretas. A Beatriz, tá? Mandou bem, Beatriz. José Pedro, tá? E a Olívia, tá ok? Tá? E elas escreveram assim, a equação que caracteriza a Mariana é 4x mais 6y igual a 104. E da Ana é o 5x mais 3y igual a 89,50. Procede? Então, primeira observação. Gente, eu vi também uma galera colocando que não entendeu esse monte de coisa. Essa é a 4ª aula sobre o assunto. Então, eu recomendo que retomem as aulas anteriores, né, e também tirem dúvidas com os professores de vocês, que eles estão aqui com a gente no chat, Sim. Eles estão aí também mesmo à distância acompanhando vocês para ajudar nesse momento, correto? Então, vai aparecer na tela para vocês. O que a gente tem que considerar primeiro? A gente sabe o preço do vaso de rosas? Não. Pode jogar para eles, diretor, a resolução. Na tela. Isso. Então, eu vou falar que o preço das rosas é X. Sei o preço do vaso de violeta? Também não. Vou chamar de Y. A Mariana comprou 4 vasos de rosa, 4 vezes X, mais 6 vasos de violeta, 6 vezes Y, gastando R$ 104. Então, 4x mais 6y igual a 104. E a Ana comprou 5 vasos de rosa, que é 5 vezes x, mais 3 vasos de violeta, que é 3 vezes x, igual a R$ 89,50. Posso escrever numa forma de sistema? Posso. Que é 4x mais 6y igual a 104, e 5x mais 3y igual a 89,50. E é com base nisso que a gente vai para a próxima atividade. Qual que vai ser essa atividade? Agora que a gente tem o sistema, correto? Eu quero que vocês indiquem para mim qual é o preço do vaso de rosas e qual é o preço do vaso de violetas. Então, vocês vão resolver o sistema. Olha lá, faz o print do sistema. Fizeram o print? Vocês vão usar o método da adição ou o método da substituição. Eu aconselho, se conseguir, fazer pelo método da adição, porque nós temos valores acompanhando x e acompanhando y, correto? Ó, tá aqui a atividade. 3 minutos, assim, no máximo, para vocês me darem o valor de x e y, porque eu sei que já tem uma galera que já está resolvendo em casa, porque vocês sabem qual que é o esquema, mais ou menos, da aula. 3 minutinhos para vocês.
Alessandra, pessoal participando, mandando as respostas, algumas dúvidas, mas a Caroline, por exemplo, ela acertou. Ela colocou ali 12,5 e 9. Então, galera, o que eu fiz aqui, ó? Acompanhando comigo, e depois vai aparecer na tela para vocês fazerem o print também. Eu copiei o sistema e eu já indiquei o quê? Que eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 2. Por que isso? Porque se eu faço menos 2 vezes 3, eu vou ficar com menos 6. E lembra que eu falei que eu preciso cancelar 1? Então, ó, como é que vai ficar isso daqui? 4x mais 6y igual a 104. Porque eu vou fazer pelo método da adição, correto? Menos 2 vezes 5, menos 10x. Menos 2 vezes 3... Opa, aí eu coloquei errado, para ajudar. Menos 6y. Menos 2 vezes 89,50, menos 179. Agora eu somo os dois. 4x menos 10x, menos 6x. Cancelo o 6y. Vai ficar menos 179, 75. Menos 75. X igual a menos 75 dividido por menos 6. Então, x igual, menos com menos mais, 12,5, que é o preço do vaso de rosa. Ok. Correto? Correto. Vou pegar lá a primeira, vou apertar aqui um pouquinho, Sim. E eu sei que eu vou estourar o tempo. 4 vezes os 12,50, que é o vaso de rosas, mais os 6y, igual a 104. Quando eu faço a multiplicação, Osmar me ajuda, 4 vezes 12,50, 50, mais 6y, 104. igual a 104. Ok. 6y igual a 104 menos 50. Ok. 104 menos 50, e eu já estou estourada, 54. Sim. Y igual a 54 dividido por 6. Y igual a 9. Estouramos o tempo, muito estourado. Gente, obrigada. Vai aparecer para vocês o QR Code, deixem as dúvidas. Valeu, Osmar. Tchau. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.